Igreja Católica surpreendeu os fiéis. O conclave escolheu o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio como novo Papa. Ele adotou o nome de Francisco. Os enviados especiais Renata Giraldi e Gilvan Alves registraram esse momento histórico. Por volta das 3h05 da tarde, horário de Brasília, foi vista a fumaça branca. Aplausos e comemorações dominaram a Praça São Pedro. Menos de uma hora depois, a praça se iluminou sob cânticos religiosos para ouvir do cardeal francês Jean-Louis Touraine a célebre frase em latim, Habemus Papam, ou Temos Papa. Habemus Papam. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, vai ser o Papa Francisco. Sorridente e simpático, ele abençoou os fiéis da varanda central da Basílica São Pedro. Et Spiritus Sancti. O Papa Francisco pediu que rezem por ele e disse: só o amor e a fraternidade ajudam a humanidade a caminhar. Um caminho de fratellanza, de amore, de fiducia fra noi. A cerimônia e a missa, que marcam o início do novo pontificado, não vão contar com a presença do Papa Emérito Bento XVI. Ele não vai participar de nenhuma solenidade ligada ao sucessor. Segundo os vaticanistas, a ideia de Bento XVI é cumprir o que ele se comprometeu, ficar recluso daqui para frente. E nós convidamos novamente o professor Ubirajara Calmon Carvalho, que é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e licenciado em teologia pela Universidade Gregoriana, para conversar com a gente sobre a escolha do Papa Francisco. Bom dia, professor. Bom dia. Uma surpresa geral a escolha do Papa, não? É verdade, mas seguramente que ela representa, essa escolha, a média do pensamento do colégio pontifício, do colégio cardinalício, na medida em que, tendo uma tendência conservadora geral nesse colégio, não se escolheu, por exemplo, um extremamente conservador, nenhum, se é que há essa espécie dentro do colégio cardinalício, um extremamente reformista. Nós temos uma pessoa que é, como dizem alguns jornais, é um conservador moderado e, ao mesmo tempo, ele é firme nas suas decisões pela pobreza. Ele tem uma postura que seguramente vai entrar em choque com a Cúria Romana. Vai propor reformas no sentido daquilo que o próprio nome dele, Francisco, o novo nome, indica como tendência a ser seguida. É uma tendência, portanto, à humildade, à pobreza, às virtudes místicas que ele sempre demonstrou, aliado a uma firmeza pessoal nas decisões que ele tomar. O senhor continua aqui comigo, a gente vai ver só uma matéria que o novo Papa é o primeiro da história nascido no continente americano. O nome do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, não aparecia entre os mais cotados. O primeiro Papa jesuíta da história tem 76 anos. Nasceu em Buenos Aires em uma família modesta. Aos 22 anos, entrou para a Companhia de Jesus e se formou em teologia e filosofia. Ainda jovem, perdeu um pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi nomeado cardeal em 2001 pelo Papa João Paulo II. Sempre manteve um estilo de vida humilde. Em Buenos Aires, usava metrô e ônibus e morava num pequeno apartamento. Fez oposição à lei que permitiu o casamento homossexual na Argentina. É considerado um religioso reservado e tímido. Professor, um Papa nem tão jovem, nem tão idoso. O que ele deve enfrentar daqui para frente? Deve ter, acredito eu, muita saúde, porque, embora não seja considerado tão idoso, uma pessoa com um único pulmão, com 76 anos de idade, daqui a 4 anos terá 80 anos, vai ter que ter muita energia pessoal para enfrentar
aquilo que o pontificado moderno está a exigir, inclusive constantes viagens. Portanto, ele vai, acredito, ter um pontificado talvez não muito extenso, porque a renúncia poderá existir no caso de uma doença mais grave, não é? Ou no caso de uma fragilidade do próprio corpo. E também essas questões do homossexualismo, aborto, métodos contraceptivos, isso também ele deve... Nesses pontos ele já demonstrou, através da posição nitidamente contrária, por exemplo, às uniões homossexuais, as uniões estáveis homossexuais. Eu evito até o termo casamento para não confundir com a união heterossexual. Ele tem se manifestado extremamente contrário, até mesmo à adoção por casais homossexuais, a adoção e a própria união. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Repórter Brasil Manhã. Eu que agradeço. Em Buenos Aires, a população recebeu com surpresa e muita emoção a notícia de que o novo Papa é argentino. Veja na reportagem da correspondente Mônica Yanakiev. Os argentinos receberam a notícia com surpresa e emoção. Alguns dançavam de alegria. Amo Bergoglio com a alma e o coração, disse essa senhora, que conhece o Papa dos tempos em que ele era padre. Esta senhora não podia conter as lágrimas. Um novo Papa, agarrei o rosário e gritei, argentino! Bergoglio já era papável 8 anos atrás no conclave que elegeu o alemão Joseph Ratzinger. Muitos aqui pensavam que seria derrotado novamente por um europeu. As pessoas só acreditaram que o novo Papa era argentino depois de ouvir seu nome no rádio e na televisão. Foi uma surpresa, ninguém esperava por isso, disse esse jovem. Quando soube que o Papa era argentino, ele ligou para os amigos e foi correndo até a Catedral de Buenos Aires. Aos poucos foram chegando mais pessoas com bandeiras da Argentina e do Vaticano. A catedral fica ao lado da Casa Rosada, o Palácio Presidencial. A presidenta Cristina Kirchner mandou uma mensagem parabenizando o novo Papa em nome do governo e do povo argentino. Muitos argentinos conhecem Bergoglio, não porque este seja um país de maioria católica, mas porque Bergoglio era um homem de hábitos simples. Ele usava o metrô, ele usava o ônibus, ele ia às favelas e ele também frequentava pessoas de outras religiões. No Natal passado, que coincide com a festa religiosa judia de Hanukkah, ele participou de uma cerimônia interreligiosa numa sinagoga em Buenos Aires. Lá estavam também pais de santo, todos rezando pela paz. Jorge Mário Bergoglio é um homem de unidade. Esse padre diz que Bergoglio é um homem de união, de aproximação. É um homem que deve significar para todos nós uma grande esperança, porque ele luta por suas convicções, não tem medo de nada e confia na ajuda de Deus. Confia na ajuda de Deus. Mas aqui na Argentina, o nome de Bergoglio também está associado à ditadura. Ele foi acusado de envolvimento no sequestro e na tortura de 2 padres jesuítas e no roubo de bebês durante os anos 70. Ele nega e diz que é crítico do regime militar.